Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós iniciamos na aula anterior o estudo sobre o tronco do cone. Nós vimos quais são os elementos que compõem os troncos dos cones e também vimos como são calculadas as áreas das bases, lembrando que o tronco do cone possui duas bases circulares, uma base maior de raio R e uma base menor de raio R. Eu falei com vocês também que para cálculo da área lateral, nós vamos utilizar uma fórmula que é equivalente ao cálculo da área de um trapézio, justamente porque a área lateral de um tronco de cone é equivalente à área de um trapézio. Vamos então agora definir para a área lateral do tronco do cone quais são as medidas equivalentes à base maior do trapézio, a base menor do trapézio e a altura do trapézio. A base menor seria este segmento, ok? Lembrem que este segmento, ele circunda toda a base menor do tronco, ou seja, o comprimento dele é igual ao comprimento da base menor. O comprimento da circunferência é igual a 2πr, que é o raio da base menor. O mesmo raciocínio nós vamos utilizar para definir o comprimento deste lado da área lateral, uma vez que este segmento tem o mesmo comprimento da circunferência da base maior, que é igual a 2π vezes R, que é o raio da base maior. Já estes dois segmentos são iguais à geratriz do tronco do cone, que é equivalente à altura da área lateral. Então, substituindo nessa equação, nós podemos dizer que a área lateral do tronco do cone é igual a 2πr mais 2πr, tudo isso sobre 2, vezes a altura, que é igual à geratriz. Para simplificar a equação, eu vou colocar o 2π em evidência. Então, nós vamos ter dentro do parênteses R mais R dividido por 2 vezes a geratriz. Esse 2 corta com 2, a área lateral do tronco será igual a π vezes R mais R vezes a geratriz. E a área total? A área total segue o mesmo raciocínio que nós utilizamos para os outros sólidos. A área total é igual à soma da área lateral mais a área da base maior mais a área da base menor. Nós não vamos desenvolver, porque aqui o que importa é vocês saberem como encontrar a área total. Ela é sempre a soma das áreas que compõem o sólido. No caso do tronco do cone, nós temos duas bases e a área lateral. Então, é só somar a área desses três regiões que compõem o tronco do cone. Não precisamos definir uma equação, ok? E para terminar, nós vamos calcular o volume, vamos definir como se calcula o volume do tronco de um cone. Eu já coloquei uma dica para vocês. O cálculo do volume é similar ao cálculo do volume do tronco da pirâmide. Relembrem que o volume do tronco da pirâmide é igual à altura do tronco sobre 3 vezes a área da base maior mais a raiz do produto das áreas das bases, maior e menor, mais a área da base menor. Vamos, então, adequar essa equação para cálculo do tronco do cone. O volume é igual à altura h do tronco, a altura nós também chamamos de h, a área da base maior é πr ao quadrado, mais a raiz de πr ao quadrado vezes πr ao quadrado, mais πr ao quadrado, que é a área da base menor. Desenvolvendo, o volume será igual a h sobre 3. Simplificando a raiz, nós teremos π vezes r vezes r, mais π vezes r ao quadrado. Eu posso colocar agora o π em evidência. O volume, então, será igual a π vezes h sobre 3,
vezes r ao quadrado mais r vezes r mais rzinho ao quadrado. Bom, vocês vão compreender melhor resolvendo um exercício, certo? Então, nós faremos isso já na próxima aula. Continuem estudando.